Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayane, estarei acompanhando a participação de vocês aí no chat e vamos ficar ligadinhos nessa aula porque o professor Mauro já se encontra aqui. E sempre adoro essa aula, porque adoro a segunda série do ensino médio, mas também gosto muito de falar sobre o assunto de hoje. Vamos falar sobre narrativas, contar histórias. Adoro, gosto muito mesmo. É um prazer estar com vocês. Estamos na semana de estudos intensivos, a última semana do bimestre, antes de começarmos o segundo bimestre, que vamos iniciar já na segunda-feira da semana que vem, aqui terça-feira. E as tarefas que postarmos hoje, elas estarão disponíveis para você fazê-las até o dia 21 de maio. Então fica tranquilo, tá? Se acontecer algum problema eu não conseguir postá-las hoje, a gente consegue resolver isso. Tranquilo. Mas, professora, antes de falar de histórias, narrativas, qual é a habilidade, quais são os objetivos da aula de hoje? Vamos lá, né? A aula, alguém escreveu isso? Legal, né? É. Alguém escreveu isso. Vamos lá. Reconhecer os elementos básicos da narrativa literária e objetivos da aula. Antecipar sentidos a partir de diferentes indícios. Bem interessante essa prática aí. Reconhecer os elementos da narrativa do gênero textual romance. Estou ansiosa por essa aula. Sim, antes de tudo, o gênero narrativo é bem bacana, né? A tipologia narrativa, ela tem diversos tipos de diversos gêneros, romances, contos, crônicas. E eu devo falar uma coisa para vocês. Para contar uma história, você não precisa de tudo isso não, pensar tudo isso. Você, por exemplo, passou o fim de semana na casa de um parente seu, você chega em casa, chega para sua família e fala, olha, a minha tia, a minha avó, ela fez um doce, ela me levou para passear. Pô, você está falando um personagem, que é a sua avó, você está falando o que aconteceu, ela fez um doce, o local, sei lá, o sítio, o apartamento, a casa dela, né? Então, você tem todos os elementos. Porém, quando a gente pensa numa narrativa literária, que é o objetivo e a habilidade da aula de hoje, aí temos que ter um tratamento. Temos que pensar diversos elementos, espaço, tempo, personagem, enredo. Vamos falar sobre tudo isso hoje, mas vamos batendo papo, conversando, para ficar bem leve, tranquilo. E, na verdade, o que eu quero com esta aula não é que você decore nada, não. Eu quero despertar em você um pouquinho do gosto pela leitura. Tentar ver as narrativas literárias, os livros, os romances, os contos, as crônicas, com um pouquinho do jeito que eu vejo, que a professora Tayana vê, né? Com esse olhar apaixonado que nós olhamos para a literatura. Imaginar um pouquinho, né? Para botar essa mente aí para funcionar. É tão bacana ler. Nossa, então vamos lá. Vamos pensar em livros, em romances, em contos, crônicas, romances. Então, vamos participar conosco. Eu não vou dar tempo, não. Na tela tem aí uma imagem. Vamos lá. Eu quero que você responda com a letra ou com a palavra. Olha só, tem um lugar aí na tela. Um lugar como este combina com uma história de gênero. Terror? Vamos lá. Terror. Suspense. Comédia romântica. Aventura. Outro. Que outro? Ou seja, um lugar como esse combina com uma história de que tipo? Uma história de terror num lugar como esse? Uma história de suspense? Não deve ser criativo, não. Responde o que vier à mente primeiramente. Começar a falar? Claro. Olha, alguns estão falando comédia romântica. Uma comédia romântica. Outros aventura. No mar, né? A comédia romântica está ganhando. Alguém colocou terror? Não, aventura, Então. Comédia romântica. Olha só. Não, E romance, aventura, acho que seria o outro, terror. né? Romance. A ideia é pensar o seguinte. Quando a gente vai contar uma história, a gente pensa no lugar, né? Onde a história e o lugar tem que combinar com a história, senão fica meio confuso. O autor, o escritor, tem que detalhar direitinho onde a história se passa. Às vezes, quando você está lendo uma história, você pensa assim, puxa vida, o escritor está dando muito detalhe, tem muito detalhe. Por quê? Porque está elaborando o espaço para que você pense direitinho no que vai acontecer ao longo dessa narrativa. Ô, professor Mauro, Claro. dá para imaginar todos os gêneros aí diante desta imagem? Olha, pode acontecer. Pode? Pode acontecer. Tem um aluno falando isso aqui, o Matheus. Claro, eu posso construir uma história de terror na praia. Aliás, tem um filme chamado A Praia, com o DiCaprio, né? Que eu acredito que seja uma história de terror, embora muitos chamem de aventura, porque é uma história que acontece umas coisas meio... nada que assuste, mas a mensagem ali, ela é um pouco pavorosa. Pode acontecer, mas quando a gente imagina
sol, É. praia. A gente já imagina uma comédia romântica, uma aventura, uma história mais leve, mais amena. Se fosse um terror, não combina mais com noite, com um céu mais cinza. Eu imaginei isso. Na tela, um lugar como este, combina com uma história de qual gênero, por quê? 30 segundos, já voltamos. E vamos às respostas dos nossos alunos. Vamos usar aí a imaginação. O João Vitor, ele fala assim, na minha opinião, terror é o melhor gênero. A Caroline fala terror, suspense. Tem uma professora falando que está sentindo muito medo. A Maria Eduarda falando terror por conta do cemitério e o ar mais sombrio. Pense assim, gente. Você quer escrever um livro. E você quer que essa história passe medo, porque tem um efeito, né? Tem um objetivo a sua história, passar medo. É muito mais óbvio que você escolha um cemitério do que uma praia, embora nada impeça você de construir uma história que envolva terror no cemitério, desculpa, terror numa praia. O que eu falo é assim, o escritor, ele pensa em todos os elementos para poder criar o efeito que ele quer passar para você. Então, tudo é pensado. Então, é isso. Por exemplo, um livro chamado O Cortiço, em que o espaço é supervalorizado, você não imagina uma história chamada O Cortiço, que a vida das pessoas ali será uma vida fácil. Você imagina que o espaço vai influenciar as pessoas de maneira complicada, a ter uma vida difícil. Lugar sem saneamento básico. Exatamente. Assim como um outro livro chamado Vidas Secas, passado na Caatinga do sertão nordestino, você imagina, nossa, um lugar como esse vai influenciar a vida das pessoas de forma dura, pesada, ou seja, falta de água, as pessoas quase inumanas. Ou seja, o espaço é importantíssimo. Ou seja, na tela, resumindo, o espaço é onde a narrativa se desenvolve. Porém, não é apenas isso. O espaço exerce uma forte influência nas atitudes dos personagens. Quando você falou em Graciliano Ramos, você falou Vidas Secas, isso. Eu pensei muito na questão do silêncio também, professor, aquele ruído, aquele silêncio, exato, não tem ação. Se o lugar é barulhento, se o lugar é silencioso. Sim. Nossa, perfeito. Agora, olha só na tela uma pergunta para vocês. Para onde essa pessoa está indo? Justifique sua resposta em 30 segundos. Vamos lá. Caçar fantasma, roubar um supermercado, assaltar uma casa, o Jean pergunta. Os alunos falam roubar, fazer um assalto. Fazer um assalto. O que nos leva a crer é que ele está com um pé de cabra, está com uma máscara nos olhos, né? Não a máscara que a gente está usando hoje para nos proteger, né? Ele está com um andar meio suspeito, ou seja... A Maria Eduarda fala exatamente isso. Cometer um crime, pois está com uma máscara suspeita e um pé de cabra. Ou seja, ele está indo fazer alguma coisa. Estamos falando agora do enredo. O que é o enredo? O enredo é a sequência de eventos.
É a história em si, é a história se desenvolvendo, são os eventos se desenvolvendo. Gente, o que é o enredo? O enredo é um fato depois de outro fato. Por exemplo, uma pessoa saindo para roubar, sendo impedida por alguém, indo preso, fazendo uma rebelião, sendo provado que ela é inocente, sendo levada a um outro patamar, ou seja, é o personagem que sai do ponto A e para o ponto B, é a história se desenvolvendo, o enredo em si. Beleza? Dúvidas sobre isso? Não? Sim? Não? Pelo visto, não. Agora vamos lá para mais uma imagem. Quais são as qualidades dessa pessoa na tela? Então não vou dar tempo não, quero que você participe conosco. Quais as qualidades dessa pessoa na tela? Temos dessa aí, pessoa olha que só, está na tela? temos um personagem aí, temos uma figura, né? E quais seriam as qualidades dessa pessoa, né? Qualidades. Ágil. Ágil? Ela é ágil. Olha, uma pessoa ágil. Força. Estilosa. Estilosa. Tem uma capa bacana. Poderosa. Aí, né? Poderosa. Rápida. Gostei do rápido. Até que eu também pensei isso. Então. Corajosa. Quando nós estamos falando das particularidades, daquilo que é específico da pessoa na história, no enredo, na narrativa, estamos falando dos personagens. Personagem é a pessoa que age na história. Ou seja, é aquela pessoa que tem a história para acontecer e ela pode ser a personagem protagonista, a pessoa que é a principal, sim, ela não há história, ela pode ser uma personagem secundária, que, bom, sem ela pode ter algum problema para você entender a história, como pode ser aquelas personagens figurantes, aquelas personagens que estão lá apenas para compor o espaço, compor a vida da pessoa. Por exemplo, num livro como Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro famosíssimo também do Machado de Assis, né? É um livro em que a pessoa tem o protagonista, Brás Cubas, tem lá a Virgília, que é o grande amor da vida dele, e vários secundários, os vários amores da vida dele, que são todos secundários, né? E aí tem, sei lá, tem um criado, você tem lá um vizinho, você tem lá uma outra personagem que poderia ser substituído. Ou seja, os personagens são avaliados num texto narrativo de qualidade, se eles são mais profundos, ou seja, tem profundidade, ou se eles são mais rasos. Por exemplo, senhora Tayana, personagem profundo é aquele cara que chega para você e fala assim, olha, te amarei até o fim da minha vida. E aí passa uma outra mulher, ele profundo? Ele pensa, não sei, esqueci de você. É um cara sem não, é um cara que, a nossa vida é isso, gente. A gente gosta de uma coisa hoje, gosta de outra amanhã. Nesse sentido. Mais vivo, ou seja, tem mais vida. É uma pessoa que muda de opinião, que muda de atitude, ou seja, tem profundidade. Esse é o profundo. Profundo. Tá. O raso é aquele que, por exemplo, tem uma história chamada, esqueci o nome, não sei se é a Moreninha, esqueci, que a personagem, ela, quando é criança, jura amor a uma outra pessoa, quando é criança, e depois de velho, continua amando. Peraí, como é que você está apaixonado, quer casar com uma pessoa quando é criança, e depois de idoso, velho, sei lá, ainda continua com o mesmo sentimento, não amadureceu, não mudou, ou seja, a pessoa é superficial. Então, há várias formas de analisar o personagem. Seria porque ela é estática também? Exato, não muda. Não há uma reflexão, durante a história não há uma reflexão, durante a narrativa não há reflexão por parte desse personagem. Exatamente, ela apenas age, é superficial, é quase que caricato, né? Alegórico, a gente diz assim. E mais, vamos lá, compartilhe no chat. O que demora mais? 30 minutos esperando o seu amigo chegar de viagem ou 30 minutos conversando com ele após a sua chegada? 30 segundos, já voltamos. Eles dizem que demora mais aí os 30 minutos esperando o amigo chegar de viagem, né? Olha como alguns escritores são geniais. Pensa assim, na vida real, 30 minutos esperando no aeroporto o seu amigo chegar parece uma eternidade.
Depois que ele chegou, você bate papo com ele, conversa, nossa, 30 minutos se passaram, você nem sente. 30 minutos esperando a pizza chegar, nossa, você está com fome, está ansioso para comer, parece uma eternidade. 30 minutos depois que a pizza chegou, nossa, você nem sente. Então, gente, por exemplo, o seu time está perdendo e faltam 5 minutos para acabar o jogo, o tempo está acabando. Agora, para o que está ganhando, o tempo é outro. Os escritores são geniais porque eles conseguem passar essa dimensão do tempo, que ela é psicológica, nos textos. Então, se uma história está se passando de maneira, uma sequência de fatos, um depois do outro, de maneira bem tranquila, olha, nasceu, cresceu, aprendeu, foi para a escola, é cronológico. Agora, o tempo pode ser psicológico quando o personagem ele tem muito mais sentido o que se passa na mente dele do que o que está acontecendo na vida exterior. Tá difícil? Seria perder a noção do tempo quando você lê, professor? Seria Mais isso? ou menos isso. Vou dar um exemplo bem legal. Tem um cara chamado Marcel Proust, é um francês, que escreveu um livro chamado Em Busca do Tempo Perdido. Lá tem uma cena famosíssima em que a personagem vai morder um biscoito chamado Madeleine. Então esse personagem, ele molha essa Madeleine, esse biscoito no chá, e ele vai morder a Madeleine. Quando ele vai morder a Madeleine, ele sente aquele cheiro, e aquele cheiro começa a lembrar muitas coisas, aquele biscoito no chá, a infância, começa a lembrar do carinho que a mãe dele teve com ele, e o narrador escrevendo isso. Páginas se passam. 6, 7 páginas depois, ele morde o biscoito. Nossa. Ou seja, a história é muito mais importante dentro da mente do personagem do que fora. Ou seja, o tempo na narrativa aí é psicológico, não é cronológico. Aí, às vezes, você lê um livro e fala assim, nossa, não está acontecendo nada. Já está acontecendo dentro da mente do personagem. Um livro bem famoso, eu falei já nesta aula sobre, é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ali o tempo ele é todo psicológico. O narrador ele começa a falar de uma coisa, fala de outra. Tem capítulo que é só ele pensando, depois vem para outra situação. E aí você pensa assim, puxa vida, quando é que a história vai começar? A história já está acontecendo, a narrativa já está se desenvolvendo. Professor Mauro, podia comparar com sonhos também? Porque a gente sonha, às vezes, você já teve aquele sonho maluco, que acontece uma coisa, daqui a pouco outra, a nossa mente, ela funciona assim, Tenho né? até um exemplo sobre isso, professora. Tem um livro chamado Ulisses, que uma personagem chamada Molly Bloom, ela vai dormir. Então ela dorme e durante umas 200 páginas é a narração do sonho dela. 200 páginas. E aí quando ela acorda, passaram-se apenas poucos minutos, uns 2, 3 minutos. Ou seja, o tempo psicológico, ele é outra coisa. Ela dormiu apenas 2, 3 minutos. Só que no livro passaram-se várias páginas. Ou seja, o sonho, o pensamento, o fluxo de consciência, ou seja, quando o narrador dá mais importância para o que está acontecendo na mente do personagem do que para as ações, você tem aí o tempo psicológico. O tempo cronológico é quando você tem uma sequência de ação externa. Por exemplo, um grande exemplo disso é o livro que eu falei aqui nesta aula também, O Cortiço. O tempo é cronológico. Não havia cortiço, havia uma venda, a venda prosperou, criou-se o cortiço, as histórias vão acontecendo, o cortiço pega fogo. Spoiler, o cortiço pega fogo. O que acontece depois? Leia o livro. Na tela, a mãe está lendo a história. Mas quem está narrando? 30 segundos, já voltamos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o narrador e a mãe leitora. É isso, professor Mauro? A mãe é a leitora, do livro. Isso. Nós temos a figura do escritor. Vamos supor que esse livro que está na mão da mãe tenha sido eu que escrevi. Então, no caso, Mauro, o escritor. A mãe, a leitora. Mauro, o escritor, a mãe, a leitora. Dentro da história tem um narrador. Para saber quem é o narrador, temos que ler o livro. Ou seja, o narrador é o ponto de vista de quem está contando a história. A mãe só pode seguir o narrador, ou então ela está inventando outro livro. O narrador, ele pode ser
na tela. Ele pode ser personagem, ele pode ser observador, ou ele pode ser onisciente. Por exemplo, personagem é aquele cara que ele escreve a história e ele participa da história. Então, como se você participasse da história ali que você escreveu. Exatamente. Por exemplo, nos livros de Sherlock Holmes, o narrador, ele é o Watson. O Watson ele é personagem e também participa da história. O observador é aquele que ele participa da história. Às vezes participa, às vezes não participa. Ele está lá em algum momento, mas ele só observa a história acontecer. E ele só tem um ponto de vista do que ele está olhando. Se a história, por exemplo, vamos supor que eu esteja contando a história da minha vida. Eu só sei as coisas que acontecem daquilo que eu olhei. Né? Eu não posso contar o que está se passando no mundo lá fora do estúdio que eu estou nesse momento, porque eu não sei. Eu posso ver o mundo a partir do meu ponto de vista do que eu estou olhando aqui neste momento. Sim. Vou falar de novo de Machado de Assis. Bentinho, por exemplo, ele é personagem, mas ele só consegue olhar o mundo a partir do ponto de vista dele. Ele não sabe nada que se passa fora da realidade dele. Já no outro livro que eu citei aqui, o Cortiço, o narrador é onisciente. Ele sabe de tudo, inclusive do que se passa na mente dos personagens. Tem tendência a ser mal, tem tendência a ser bom. Aí pensou tal coisa, ou seja, ele é onisciente e está em todos os lugares. E para entender isso tem que ler o texto ali, ler a narrativa com calma. Esta aula aqui é uma aula de introdução, é uma aula de revisão, nós não vamos aprofundar isso. Nossa, cada um desses elementos que nós falamos aqui agora, resumindo na tela, olha só, personagem, espaço, tempo, enredo, narrador, gente, vai muito, muito, muito além daquilo que eu falei. Com certeza, acredito que no chat os professores estão assim, olha, um outro exemplo, né? Uma outra coisa, um outro momento, um outro livro. Eu falei muito Machado de Assis, falei de Vidas Secas, falei de... Mas só frisando aqui, né, professor Mauro, que a mãe não era narradora da história, eles ainda estão discutindo isso aqui. A mãe é a leitora. É a leitora. Para ficar bem claro. O narrador está dentro do livro. Do livro. Olha, quando eu leio uma história para alguém, tem um narrador ali que sabe de tudo. Eu vou ser o leitor do livro, né? Quer ver um exemplo? Falei de Dom Casmurro, olha só aqui na tela. Temos no livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, os personagens estão aí, ó, Bentinho, Capitu, Escobar, José Dias, Dona Glória, Sancha. Bentinho e Capitu são os protagonistas, né? O Escobar também é um personagem importantíssimo, sem eles não tem história. Sem os demais, são secundários, mas são importantíssimos também. Espaço, a história se passa no Rio de Janeiro, século XIX. O tempo, flashback cronológico, ou seja, Bentinho é velho, velho não, né? Um adulto. Ele conta a história dele de criança, cronologicamente, até o momento onde ele se casa com Capitu e a vida dele fica uma tragédia toda, ele ciumento, aquela coisa toda. Enredo, olha, o enredo é a história em si. Jovem, se apaixona desde a adolescência pela vizinha, mas está prometido a padre. Este é o enredo. E, aliás, esse é o resumo do enredo, porque a história é muito mais do que isso. O narrador é personagem, primeira pessoa, ele narra a história da vida dele, quase como se tivesse passando a vida limpo. Ele diz isso. Agora, vou fazer um desafio para você que está aí em casa eu vou me desafiar também, desafiar a professora Tayana. Ai, meu Deus. Olha só, vamos fazer o seguinte, eu quero que você compartilhe conosco, língua portuguesa, CMSP_EM. Eu vou passar para vocês agora 3 imagens e eu gostaria que vocês elaborassem histórias com personagens, enredos, narrador, tudo bonitinho, a partir dessas imagens. Olha só na tela. Inspire-se na imagem abaixo e comece a escrita de uma narrativa. Estruture-a a partir dos elementos aprendidos na aula de hoje e bom trabalho. Olha, primeira imagem está aí. Crie uma história, uma narrativa com esta imagem. Olha, o espaço já está aí. Tem personagens também, né? O enredo, fique à vontade. Criar uma história, pode ser de terror. Outra. Para os alunos que têm problema de visão, né, cegos, poderiam pedir para o professor orientar, né, fica bonitinho. Olha só, outra imagem. Inspire-se nessa imagem, né, e comece a escrita de uma narrativa. Olha que imagem bacana. Então tem que observar, o segredo aí é observação. Observar, né? Olha, temos aí uma personagem apenas, né? Temos aí flor. Próxima imagem. Olha essa. Essa é bacana, hein? Personagem aí, eu acho que mais o espaço, né? Eu não sei. Dá para criar a história? Cria uma história, né?
Mais uma, essa é a última. Olha só. Essa, nossa, já vem na minha mente um personagem em inglês com um raio na testa, né? Mas tudo bem. Tá aí. Esta foi a aula de hoje. Faz o seguinte, vamos tentar rever rapidinho as imagens. Olha só, temos aí esta, de novo, esta aí. Foram as imagens de hoje. Esta foi a nossa aula. O que fizemos hoje? Aprendemos sobre os elementos que constituem uma narrativa literária. Foi um prazer falar com vocês sobre livros, sempre bem legal. Não esqueça de avaliar a nossa aula, tá aí o QR Code, diga o que você achou. Se inscreva no canal, curta, compartilha, diga o que você achou. Acione o sininho para receber as nossas notificações. Mentira, tem nada disso não. Mas se você seguir lá no Língua Portuguesa CMSP_M, nos conte a história. Escreve, manda pra gente, a gente quer ler. Tá bom? Professora Tayana? Compartilha. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês e até a próxima Um grande abraço, tchau, tchau. Tchau, Valeu. tchau.